Muito bom dia a todos. Comecemos o nosso dia fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada com Deus um dia de cada vez. Senhor Deus, obrigado por esse novo dia e pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Prepara o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua palavra. Ajuda-nos a crescer em fé, a andar mais em Ti e a buscar a Tua vontade em todas as coisas. Que este devocional seja uma fonte de inspiração, de conforto e direcionamento para a nossa vida. Entregamos esse momento em Tuas mãos, certos de que Tu nos guiará em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o versículo que está em Mateus capítulo 8, e o versículo é o 26, que diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Por que sois tão temerosos, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mateus 8, 26. Jesus, porém, lhe disse: Por que sois tão temerosos, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Esse versículo faz parte da passagem em que Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia, mostrando o poder dele sobre a natureza, exortando os discípulos sobre a importância de confiar mais em Deus, mesmo nas situações de medo e incerteza. A passagem de Mateus 8,26 nos convida a refletir sobre a fé em momentos de crise. Quando os discípulos estavam no barco enfrentando a tempestade, o medo tomou conta deles, apesar de estarem com Jesus, que tinha o poder de acalmar a tempestade. A repreensão de Jesus, por que sois tão temerosos, homens de pouca fé, nos mostra que a falta de fé foi o principal motivo para o pânico deles. Esse versículo nos ensina que muitas vezes somos tomados pelo medo e pela ansiedade quando enfrentamos desafios ou dificuldades. Mas esquecemos que, como cristãos, temos a presença de Cristo em nossas vidas, o que nos dá segurança. Jesus não prometeu que não haveriam tempestades, mas prometeu estar conosco no dia delas. A reação de Jesus ao acalmar o mar e os ventos demonstra seu poder absoluto sobre toda a criação e nos lembra de confiar nele, independentemente das circunstâncias. A grande lição é que nossa fé deve ser firme em qualquer situação, sabendo que Deus tem controle sobre tudo e que Ele é capaz de trazer paz mesmo nos momentos mais turbulentos. A reflexão sobre essa passagem pode nos ajudar a questionar como reagimos diante dos desafios da vida. Confiamos plenamente em Deus ou, como os discípulos, somos rápidos em nos deixar dominar pelo medo e pela dúvida? A fé verdadeira é aquela que, mesmo em meio à tempestade, ainda consegue confiar que Jesus está no controle e que Ele nos guiará para a paz. Mateus 8,26 se encontra em um dos momentos em que Jesus demonstra seu poder divino de forma impressionante. Esse versículo faz parte de um evento em que Jesus e seus discípulos atravessam o mar da Galileia em um barco, após um dia cheio de ensinamentos e curas. Antes de a tempestade acontecer, Jesus estava cansado e havia pedido aos discípulos para atravessarem o mar até o outro lado, como a gente pode ver em Mateus 8,18. Durante a travessia, uma tempestade violenta se levantou repentinamente, com ondas tão fortes que o barco quase se afundava. Os discípulos, que eram experientes pescadores, ficaram apavorados, pois, apesar de sua habilidade no mar, não conseguiam controlar a situação. Eles estavam em pânico e temiam por suas vidas. Nesse momento, Jesus estava dormindo no barco e, ao ser acordado pelos discípulos,
ele os repreendeu pela falta de fé antes de acalmar a tempestade com uma ordem firme. Silêncio, aquieta-te. O mar se acalmou imediatamente e uma grande bonança surgiu. O episódio impressionou tanto os discípulos que, ao se depararem com o poder de Jesus, ficaram maravilhados e se perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8:27. Esse acontecimento tem uma carga simbólica muito forte. Ele não apenas revela o poder sobrenatural de Jesus sobre a natureza, mas também aponta para uma lição profunda sobre a confiança em Deus em tempos de dificuldades e crises. A tempestade representa as adversidades da vida, e o comportamento dos discípulos demonstra como muitas vezes somos propensos a perder a fé diante dos desafios, mesmo tendo o Senhor conosco. Em resumo, o contexto de Mateus 8:26 se encaixa em um momento de ensino sobre a confiança em Deus e a evidência do poder de Jesus, enquanto ele nos convida a ter fé, mesmo quando as circunstâncias parecem fora do controle. Com base na reflexão sobre Mateus 8:26, nós podemos aplicar esse versículo no nosso dia a dia de algumas maneiras. Primeiro, mesmo nas tempestades da vida, nós não devemos esquecer que Jesus está no barco conosco. Segundo, a fé não é a ausência de medo, mas a confiança em Deus no meio dele. Terceiro, quando os ventos da vida parecerem fortes, devemos lembrar: Deus tem o controle de tudo. Quarto, os desafios podem ser grandes, mas o poder de Deus ainda é muito maior. Quinto, a paz que Jesus oferece é maior do que qualquer tempestade. Essas frases podem nos ajudar a lembrar de confiar em Deus nos momentos difíceis e a buscar sua paz independentemente das adversidades. Vamos então à nossa oração do dia. Senhor, eu me coloco diante de Ti hoje, com o coração aberto, sabendo que Tu estás no controle de tudo. Mesmo quando as tempestades da vida vêm e o medo tenta me dominar, sei que Tua paz é maior do que qualquer dificuldade. Eu te peço, Senhor, que me ajudes a lembrar que a minha fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Tu estás comigo. Quando o vento for forte, que eu possa olhar para Ti e confiar que Tu acalma as tempestades. Fortalece a minha fé e ensina-me a descansar em Ti. E dá-me a coragem de seguir em frente, sabendo que nada é impossível para Ti. Eu confio que, mesmo nos dias difíceis, Tua presença é a minha força. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a nossa fé cresça a cada dia e que Deus nos abençoe sempre. Um grande abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.